Meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos discorrer sobre uma pergunta que me fizeram. Como vocês sabem, meus prezados companheiros de estudos bíblicos, que eu sempre bato na mesma tecla ali a respeito de um evangelho diferente do evangelho da graça que vem sendo pregado. E eu sempre falo isso, né? Para alertar, né, as pessoas, compartilhar aquilo que eu consigo aprender, né? Aquela graça que Deus me dá de eu aprender a verdade do Evangelho. Eu não quero guardar para mim, ficar comigo, eu quero dividir, quero compartilhar com demais pessoas. Isso às vezes vai de encontro a interesses de algumas pessoas. E também algumas pessoas não chegam a entender porque escutaram que era diferente, que era de outra maneira. Então é preciso que se explique essas coisas, né, para ficar bem claro. A dúvida é a seguinte: como eu falo do evangelho assim, que tem de ser de acordo com o que os apóstolos ensinaram, né, que tem de ser um evangelho verdadeiro, em verdade. E a pessoa então que queria saber, falou por que então que está escrito na própria Bíblia que não importa quem prega, como que prega, uma vez que Cristo seja anunciado. O próprio apóstolo Paulo falou que não importa, contanto que seja pregado o evangelho, não tem assim pessoa mais santa, mais ungido do que outro, né? Pode qualquer um pregar. Bom, eu concordo em parte com isso aqui, porque realmente está escrito. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Só que não, a gente não pode pegar este versículo e a pessoa sair pregando. O evangelho pode ser pregado por qualquer pessoa. Olha, eu conheci uma pessoa, um irmão, que ele falava para as pessoas, ele não sabia pregar outra palavra. A única coisa que ele sabia falar para as pessoas era: Jesus te ama. E eu creio que o Senhor ficava contente com a maneira, com a sinceridade que ele pregava. Era só isso que ele falava para as pessoas. E ele não se aventurava em mais além disso. Mas ele estava certo, porque ele pregava uma verdade: Jesus ama os pecadores. Então ele pregava aquilo que ele tinha certeza. Agora o problema, amada, é aí, né, além daquilo que está escrito. Então nós vamos ver alguns versículos aí da palavra de Deus para a gente entender melhor isso aqui. O evangelho deve ser pregado por todo o salvo. Toda pessoa salva deve. Tem, assim, eu acho que deve ser um prazer de falar do evangelho e de anunciar Cristo. Só que vamos ver alguns detalhes que têm de ser pensado, principalmente por parte daqueles que vão escutar a pregação ou o ensino do evangelho. Tá certo? Vamos então às escrituras e vamos conferir ali. Então, como vocês verem, nós temos aí o livro de Filipenses, capítulo 1, versículos do 15 até o 18. Nós vamos ver aquela parte que a pessoa falou, né? Então vamos lá. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, os que fazem de boa vontade, né, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, né, os que pregam por porfia, por inveja e de outras coisas, né? Contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias.
Agora vem a parte aqui da dúvida, né? Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Você nota aqui que a gente vendo esse texto, a princípio, a gente vê assim que contanto que a pessoa prega o evangelho, não importa se é por inveja, se é por porfia, né? Porfia é discussão, é debate, é contenda. Enfim, não importa muito ali a razão, contanto que a pessoa pregue o evangelho. Só que tem um detalhe aqui. Aqui está falando em pregar o evangelho autêntico. Pregar o evangelho de Cristo. Aqui não está dizendo para inventar um evangelho, para aumentar ou para diminuir. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a pessoa pode pregar por interesse, mas que pregue o evangelho como é, como está nas escrituras. Então, veja que as pessoas, os pregadores, eles têm um diferente perfil, diferente sistema de expor a palavra. Por quê? Porque o caráter das pessoas não são iguais, os ambientes, o caráter na pessoa é formado no ambiente em que ele vive. De acordo com aquele ambiente em que ele vive, as amizades, ou na igreja, ou no trabalho, uma coisa, ali onde ele mais vive, ali ele molda o caráter. O temperamento já é uma coisa que é nativa da pessoa, que já vem, já no nascimento já vem, uma coisa que é herdado, que é hereditário, que vem dos antepassados. Então, o temperamento é uma coisa que não se muda. A pessoa que é extrovertida é extrovertido, aquela pessoa que é calmo, é temperamento, é diferente de caráter. Então aqui que é o interessante, a gente não pode julgar o pregador, o ensinador, porque ele é agitado, ele anda para lá, ele anda para cá, ou porque ele simplesmente nem se move, ele apenas move a boca e está falando. Não é isso que importa. Tem aquele pregador que mexe com a emoção das pessoas. Tem aquela pessoa que fala do evangelho e as pessoas até ficam com sono. Mas o que importa é o que sai da boca dele para fora. O que entra nos nossos ouvidos. Isso é que interessa. Então, se a pessoa tem diversas maneiras de pregar, mas não extrapola, não usa de escândalo na pregação, de modo escandaloso, né? É moderado na palavra, e é uma pessoa que tem seus diversos temperamentos, seus diversos modos de pregar. Então não importa, também não importa qual é o interesse que a pessoa, se a pessoa ele vai pregar por interesse de dinheiro, ou seja lá qual for o interesse. Sabe por quê? Se ele pregar o evangelho, verdadeiro evangelho da graça de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, aquela pessoa que está ouvindo vai estar recebendo a palavra de Deus. Vai estar recebendo a palavra, o evangelho que tem poder para salvação. O pregador, o ensinador, ele pode até ser perdido. Ele pode até não ser um salvo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, não importa se a pessoa, quem é a pessoa, o que importa é se está pregando o evangelho. Você percebe? Então compete a quem ouve essa pregação ou esse ensino avaliar pelas escrituras para receber, abraçar esse evangelho ou rejeitar. Compreende? Nós vamos ver agora, nós vimos aqui então a dúvida dessa pessoa, se qualquer pessoa pode pregar o evangelho. Sim, se pregar o evangelho, qualquer pessoa pode pregar. Essa pessoa que prega ou que ensina pode até não ser salvo, mas aquela pessoa que ouve pode se salvar.
pode ser despertado a fé nessa pessoa. Então você percebe como não é o pregador que importa, mas é o que ele prega. Não é o ensinador que importa, mas é o que ele ensina. Se vem de Deus ou não. Então, esclarecido isso, vamos ver como não é bem de qualquer maneira. Agora vem a outra parte aqui, que é a parte daquele que ouve. Aqui, este texto fala de quem prega. Agora vamos ver o texto. A pessoa que ouve, não é só ouvir. Ah, a pessoa lá é dessa maneira, daquela maneira, e prega, e eu tenho que escutar porque ele falou da Bíblia. Tem pessoas que isolam textos na Bíblia, aumenta a mensagem do Evangelho ou diminui de acordo com seus interesses, mas modifica o Evangelho. Tira o objetivo do Evangelho e direciona para outra coisa. É aqui é que está o problema. Vamos ver, veja aqui o que diz em 2 João, capítulo 1, versos do 9 a 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Agora vem aqui, ó, a parte nossa de que ouvimos. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, que se afaste da pessoa que vem trazer um evangelho que não é de acordo com a doutrina, com a sã doutrina. Porque esse não está trazendo o evangelho de Cristo, mas está trazendo o seu próprio evangelho, o seu interesse. Percebeu? Se a pessoa tem algum interesse particular, por exemplo, ganhar dinheiro com o evangelho, não tem problema. Se ele pregar o evangelho puro, o evangelho apostólico, o evangelho da graça de Deus, não tem problema. O interesse dele, ele vai dar conta. Agora, aquilo que ouve, se ouve um evangelho, seja lá de quem for, mas que seja de acordo com a doutrina, ou seja, de acordo com os ensinamentos apostólicos, ótimo. Qualquer pessoa, não interessa se é agitado ou se é tranquilão, assim. Né? E o que diz aqui? Se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina, o que é para fazer? É para se afastar dessa pessoa, para não dar ouvido. Por quê? Por conta daquele que ele dá as boas-vindas, quer dizer que aceita, se faz de amigo dessa pessoa, faz-se cúmplice das suas obras más. Entra, participa do pecado do outro lado, de desfigurar o evangelho, de tentar inovar o evangelho. A palavra de Deus não se inova, ela é atual, seja a época que for. Vamos ver mais uma passagem para nós encerrar aqui, mais um texto. Tem muitos textos que nós podíamos ver, mas vamos ver só esses que é suficiente. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 10 ao 15. Veja que o apóstolo Paulo ensina aqui. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Agora veja que diz aqui, mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. A pessoa, amados, vem pregar o evangelho se gloriando, ele não está pregando a Cristo, ele não está exaltando a Deus, ele está se exaltando a si próprio. Então não é o evangelho de Cristo que está pregando, ele está pregando o evangelho da glória dele. Desses tem de se afastar.
Agora veja por quê. Porque os tais, os que pregam, né, que se gloriam na pregação, que falam, eu preguei lá em tal lugar, teve 50 pessoas se reconciliaram com Deus. Não sei quantas pessoas lá aceitaram Jesus. Eu preguei. Entende? O evangelho é para glorificar Cristo, glorificar Deus, e não para glorificar o pregador. Agora, quem são essas pessoas que se gloriam a si mesmo? Te pregam tentando se mostrar. Isso até, amados, até pela vestimenta. Aquela pessoa que se empeteca demais para se apresentar a um público lá, ele está querendo ostentar a figura dele. Então, o Senhor Jesus, sendo rico, sendo o dono da prata, do ouro e de todas as coisas que existem, ele se fez pobre. Jesus não era bonito, não era aquela pessoa musculosa, todo saradão. Era uma pessoa, era um simplesinho. Veio lá de uma aldeia onde as pessoas lá eram mal faladas. Então Deus escolheu as coisas simples, e é das coisas simples que ele gosta. Das pessoas que não se ostentam, que ostentam a Cristo. As pessoas que pregam, que ensinam como João Batista. Convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Então, eu estou falando do evangelho que tu tem que descer lá embaixo. Eu tenho que ser servo, rei. Aquele que está acima é o Senhor Jesus, é ele que tem de ser exaltado, e não o pregador. Porque o que é essas pessoas que se gloriam? Porque, veja aqui no versículo 13 aqui. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aí está. Eles podem pregar o evangelho. Se eles podem ser, ministro lá de Satanás, mas se eles pregassem um evangelho autêntico, tudo bem. Eles iam dar para o lago de fogo e a pessoa que ouvia o evangelho podia ser salvo. Entende? Agora, se a pessoa não se interessa em examinar, e segue esse tipo de evangelho modificado, amados, vai os dois lá para onde ninguém gostaria de ir. Vamos ler o texto agora, corrido de volta, para entender. A verdade de Cristo está em mim, disse o apóstolo Paulo. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então aí está. Nós, com esses textos, é suficiente para a gente responder, né, a dúvida lá, porque a pessoa talvez então tenha tido contato, tenha aprendido, né, apenas essas partes que interessam, que pode se pregar evangelho de qualquer maneira, em qualquer lugar, não tem problema nenhum, porque estando pregando, estando falando de Jesus, do Espírito Santo de Deus, batismo, enfim, estando falando da Bíblia, pode receber, tudo bem, não tem problema. O apóstolo Paulo falou isso. Não, como nós vimos aqui, que tem a separação. O problema não está ali no pregador, mas está na mensagem que ele transmite. Se essa mensagem
vem da boca de um ímpio. Pode até Deus usar um ímpio para envergonhar um filho seu que está saindo fora dos trilhos. Pode acontecer isso. Mas a gente que ouve a palavra tem sim que fazer esse julgamento. Qual é a fonte da palavra? É Deus, não importa da boca de quem sai. Se a fonte ali é Deus, se a palavra é o verdadeiro evangelho. Como também não adianta, amados, uma pessoa ser um santo na aparência, um santo aos nossos olhos, porque Deus conhece o coração, se o coração dele está santificado, ou se está como um sepulcro caiado, com uma aparência muito, muito santa, exteriormente, e por dentro pode estar como um túmulo caiado. Então o que interessa é o que sai da boca para fora de quem anuncia o evangelho. Mais uma vez eu torno a dizer, vamos prestar atenção naquilo que nós ouvimos, no que nós lemos, em todas as coisas, e vamos comparar com as Sagradas Escrituras. Toda aquela pessoa que, de alguma maneira, mesmo que falando de Jesus, prega alguma coisa diferente, cai fora. Eu vi um pedaço de um vídeo ontem ainda, onde um pastor lá de uma igreja, não sei que igreja que é, denominação, não sei que pastor que é, não conheço. O que eu sei é que aquele pedaço de vídeo que eu vi, esse pastor, ali aparecia duas jovens deitadas no piso lá na igreja. As duas deitadas ali, quietas ali, cobertas. E daí o pastor pegou e chamou uma outra mulher. Ele falou, irmã, vem, expulsa o demônio das meninas aí. E daí falou para as pessoas, só que a irmã ela não é de oração, ela não jejua, o demônio não vai sair. Vem aqui, irmã, vem aqui, expulsa o demônio aí. E daí veio lá a irmã lá e fez o ritual ali de expulsar o demônio, levantou, em nome de Jesus tudo, e levantou, e as meninas ficaram lá do jeito que estavam. Daí ele falou, olha, estão vendo? Ela não é de oração, ela não tem poder, agora vocês vão ver o poder de Deus operar na pessoa, e tal, e daí pegou um pano lá, um avental, sei lá o que, e falou, eu não vou nem usar o nome de Jesus. Só vê que não é necessário nem usar o nome de Jesus. Eu vou passar esse avental aqui e o demônio vai sair. Porque esse avental ungido, esse avental ficou 7 dias no monte, onde eu estava lá orando. E Senhor, abençoe as minhas vestes e tal. Isso não é se gloriar, isso não é humilhar outra pessoa e se exaltar. E aí ele veio, não falou nada no nome de Jesus, passou aquele lençol em cima ali e as meninas levantaram. E daí encerrou o vídeo ali, era só um pedacinho, não sei do resto lá. Mas o que eu vi, um falso apóstolo, um falso pregador, porque ele se exaltou a si mesmo. Ele falou de Jesus, falou no nome de Jesus. Ali se usava a Bíblia, naquele ambiente, ali se foi pregada a palavra. Mas o pregador, ele estava exaltando ele. E se ele estava se exaltando, Deus humilha ele. Porque ele não está sendo enviado de Deus. Porque as Escrituras nos ensinam que aquele que exalta quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há engano. Mas aquele que se gloria a si próprio, esse é falso, pode deixar de fora. Certo?
Encerramos por aqui. Está respondida a pergunta e eu creio que isso aqui serve para todos nós, né, para nós entender melhor as Escrituras, para nós ter edificação em Cristo, para nós chegar perto do Senhor, que é Ele que está, né, nos buscando e agindo, porque Ele nos ama, Ele nos quer perto dele, Ele quer comunhão conosco. E por isso, Senhor, né, nos dá a oportunidade de nós abrir os ouvidos, de nós ouvir a palavra de Deus e de nós buscar o que é certo, e Ele nos dá o discernimento do que é certo e do que é errado, do que vem de Deus e do que não vem. Tá certo? Então ficamos por aqui. A minha oração é que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Ore por mim, por a minha família. Se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, ok? Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então.